Olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar dos cursos de especialização em Arquitetura e Design da Uninter. Eu sou a professora, coordenadora dos cursos, professora Gisele de Ziura. Terei o maior prazer em receber aqui o nosso convidado, receber você aí do outro lado da telinha, seja onde você estiver, participe conosco, será um grande prazer nos próximos aí 40 minutos ter a sua companhia, a sua participação. Coloca aqui de onde você é, onde você está, qual é o seu curso, qual é o seu polo, e teremos agora uma participação muito especial para conversar sobre arquitetura escolar, esses ambientes que nos inspiraram durante toda a nossa jornada escolar e que nos inspiram. E para falar sobre esse tema, temos como um convidado o arquiteto e urbanista Antônio Abrão. Ele é mestre em gestão ambiental, foi coordenador e coautor no escritório Manuel Coelho, Arquitetura e Design desde 95, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento e projetos de edificação na área institucional, pública, atua principalmente nos seguintes temas: arquitetura, urbanismo, edifícios de ensino, universidades, arquitetura institucional, hospitalar, habitação de interesse social, arquitetura sustentável, sistemas de certificação ambiental, equipamento público, sinalização, mobiliário urbano, atua do micro ao macro. Então, é um arquiteto que trabalha na sua complexidade em várias escalas. Foi aí vencedor de vários prêmios, com menção honrosa, por exemplo, não vou citar todos aqui, porque senão a gente vai ficar uns 40 minutos, mas menção honrosa no Concurso Nacional de Arquitetura para Unidades Habitacionais Coletivas em Sobradinho, a CODAB, em 2016, primeiro lugar no Concurso Nacional de Arquitetura para Unidades Habitacionais Coletivas em Samambaia, no Distrito Federal, em 2016, segundo lugar no concurso de projetos Monumentos da Luz, centenário do Eclipse de Sobral, prêmio Obra do Ano ABBC, da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, na Expo Barigui também, Curitiba, 2012, enfim, vários concursos e projetos no Brasil e aí pelo mundo, né? Professor também, né? Essa profissão tão nobre em arquitetura e urbanismo. Seja muito bem-vindo, professor, arquiteto e urbanista. Olá a todos. Agradecer primeiro esse convite da Uninter, do curso pós-graduação em Arquitetura e Design, né, com a coordenadora professora Gisele de Ziura. Já fomos colegas aí, né, de graduação, né, dando aula juntos. E é um prazer poder estar com vocês, dividir um pouquinho da nossa experiência, falar sobre edifícios de ensino, né, que é um dos temas mais apaixonantes que a gente tem a oportunidade como arquitetos também de poder desenvolver. E estamos abertos aí às perguntas e bater um papo com vocês e dividir um pouquinho da nossa experiência. A ideia é que vocês aí do outro lado participem conosco, podem durante aí esses 40 minutos interromper, complementar, participar. Então não vamos deixar até o final para fazer as perguntas. Podem fazer, eu vou aí interrompendo, entre aspas, o professor, para que a gente possa deixar esse momento mais participativo e mais informal, vamos dizer assim. Então, Antônio, conte para a gente como que começou na sua vida, na sua carreira profissional, essa questão dos ambientes escolares, da arquitetura escolar. Como que iniciou? Quais são os projetos que o escritório já fez? E o que diferencia
a tipologia da arquitetura escolar e dos demais projetos, das demais tipologias ou categorias, residencial, comercial, para a arquitetura escolar especificamente? Bem, como você bem disse ali, Gi, no começo, ali, o escritório da MCA, Manuel Coelho Arquitetura e Design, tive a oportunidade de entrar aqui no escritório em 95 e coordenar aqui a equipe de arquitetos, ser parceiro e colaborador com o Manuel Coelho, em coautoria nos projetos, e acho que uma das coisas muito bacanas aqui do escritório foi sempre essa possibilidade de trabalhar em diversas escalas, né? Então, a gente, desde a questão de imobiliário urbano, né, que a gente chama, que são os abrigos de ônibus, as lixeiras que a gente encontra na rua, que é um projeto nosso de 2000, mais ou menos, as placas de sinalização urbana das esquinas, até projetar um hospital, até projetar um campus universitário, um plano diretor, um projeto de revitalização urbana. Então, além de residência, da arquitetura de edifícios, né, corporativos ou institucionais, então a gente sempre teve uma diversidade muito grande de atuação. Acho que isso, assim, o Coelho também sempre dizia que, na realidade, não existe... Ele não gostava muito dessa coisa da distinção, né? Se um projeto é grande, merece mais dedicação, ou... então, para ele, qualquer projeto devia ser tratado com a mesma... mesmo empenho, com a mesma... Exato. Então, assim... Mas, de certa forma, os edifícios da área de ensino foram que caracterizaram muito a nossa produção. Já é uma produção, né, o escritório do Coelho já quase 45 anos, e eu já praticamente 25 anos junto com ele. E então, desde projetos de planos diretores de universidades, onde a gente tem algumas aqui em Curitiba, no interior do estado, do Paraná também, planos diretores de universidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e também na área de colégios, né, também diversos colégios, aí mais de 15 colégios projetados. Então, a gente poderia dizer que tem uma boa bagagem nessa área educacional. Acho que a questão de um projeto, quando você falou assim de tipologia, né, qual que é a diferença de tratar essa tipologia, eu acho que a oportunidade de projetar um edifício de ensino em qualquer escala é muito importante, e eu acho que é uma oportunidade, um privilégio, né, a gente poder projetar um edifício tão importante na vida de qualquer indivíduo, né? Todos passamos pela escola, né, é a nossa formação básica, e eu acho que a gente conseguir transformar esse ambiente num ambiente mais inspirador, né, mais acolhedor, que a arquitetura possa contribuir de alguma forma para tornar esse ambiente melhor, isso com certeza reflete também na questão de aprendizado e de ensino, né? Então, eu acho que esse é, assim, uma coisa muito agradável, assim, na questão dos projetos de ensino que a gente teve a oportunidade de desenvolver. E, ao mesmo tempo, tão desafiador, porque pensar em materiais, pensar em proporção, em forma, em iluminação, ventilação, e como que as pessoas vão vivenciar esse espaço e aprender nesses espaços. Eu acredito que são espaços pensados arquitetonicamente para aprendizagem, né? E não só na questão dos alunos, na questão dos professores, né? Como os professores vão ensinar, o processo de ensino-aprendizagem. Então, tem todos esses usuários, né? Então, pensar sobre a ótica dos alunos ou dos estudantes, pensar sobre a ótica dos professores, pensar sobre a ótica dos funcionários, né? Das pessoas de serviço, pensar sobre a ótica da manutenção, né? Como que se trabalha tudo isso. E você tem algum case para mostrar para a gente? Tem um case, tenho sim. Eu trouxe um projeto nosso para dividir com vocês. Lógico, antes, assim, até você comentou da questão, assim, dos usuários, né? Em termos de complexidade, o tema de escola é um tema recorrente, né? Quando a gente teve a oportunidade de dar aula justamente na disciplina de projeto, né? Em curso de arquitetura, de graduação.
é um tema recorrente no ensino, né, de arquitetura, pela complexidade dele em termos de setorização, de fluxo de pessoas, seja de funcionários, professores, alunos, pais, dimensionamento, segurança, né? Segurança das crianças, privacidade, a questão das normas que regem esses espaços, né? O programa de edifício escolar, ele é muito normatizado, né? Tanto quanto um projeto de hospital. Isso, de certa forma, te dá muito subsídio para trazer para o projeto e dimensionar esses espaços adequadamente, né? Óbvio que determinadas metodologias de ensino, né, podem trazer alteração da concepção desses espaços, seja, a gente pode ter escolas construtivistas, escola tradicional, de metodologia tradicional, construtivista, Montessori, Waldorf, né, tantas outras aí que existem, de certa forma, elas muitas vezes reconfiguram, né? Há uma necessidade de reconfigurar esse tipo de espaço. Mas eu acho que o edifício escolar, ele tem muito da questão de ser um espaço, como eu falei, assim, que é um espaço onde a criança se descobre, onde ele vai aprender, ela vai ter acesso à educação, mas a formação como indivíduo, né? A questão da socialização, das amizades, dos vínculos que se formam, eu acho difícil. Todo mundo fala com muita saudade da sua escola, né? Independente do tamanho da escala, se era grande, se era pequena. E a gente sempre tem uma memória muito gostosa das escolas, por esse lado afetivo, né? Das lembranças que nos trazem. Então, eu acho que na questão escolar também é fundamental trazer para o projeto o pensar da questão como a gente tem vários espaços que são replicados, vamos pegar salas de aula, né, são espaços, as salas que são atividade fim de uma escola, mas elas são modulares, mas pensar na questão da escola sempre como uma questão de modulação, de flexibilidade dos usos, de racionalidade construtiva, como você bem falou, né, eu acho que independente se é uma escola privada ou uma escola pública, a questão de economicidade, de racionalidade, de manutenção dos materiais e equipamentos é importante que seja levado em conta. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, então eu trouxe um case aqui. Tem uma pergunta, dá para fazer já nesse momento? Pode ir falando, aí eu vou abrir aqui, vai dizendo aí que eu vou tentando responder. Ó, tem uma pergunta da Nadine, ela pergunta se as escolas devem se adaptar fisicamente para uma educação pós-pandemia ou não vai ser necessário? Vou responder. Esse já está aparecendo a tela para você, não? Já. Já? Tá. Eu acho que sim, eu acho que depende um pouquinho, óbvio, da condição da escola, mas a gente, lógico, entende que a pandemia é algo que esperemos que passe, né, o quanto antes, que a gente consiga ter acesso às vacinas, que todo mundo seja imunizado. É óbvio que na situação atual, onde as escolas retomaram, mas já numa situação de ensino híbrido, né, às vezes de dividir a sala, de ter um maior espaçamento para ter um pouquinho mais de segurança, eu acho que isso traria essa condição traria uma transformação muito grande nos espaços educacionais, né? Mas passado esse primeiro momento, eu acho que o que vai se privilegiar muito, principalmente, é a questão de ventilação, né? Principalmente dos ambientes, né? Para que o ambiente esteja sempre saudável, né? E eu acho que isso é um ponto que pega muito em algumas escolas, onde a questão de ventilação não é tão privilegiada, né? Bom, eu trouxe então esse projeto desse colégio, um colégio de ensino internacional que a gente desenvolveu para uma instituição privada aqui em Curitiba. Ele foi implantado dentro de um projeto de um campus universitário que a gente tinha desenvolvido também. No projeto original desse campus, a gente tinha toda uma área didática aqui central, previsto para o ensino superior, óbvio, né, um setor esportivo lá em cima, e numa faixa aqui, lá no canto, em cima, não tinha previsão de uma implantação num colégio, no plano diretor, quando a gente desenvolveu, mas eu acho que a gente conseguiu fazer a revisão e implantar esse colégio de forma que ele conseguiu
tanto para a questão do colégio quanto da universidade, conviverem de forma harmoniosa, né? Então, aqui essa mancha em vermelho é basicamente o que configura a área do colégio. Esse primeiro bloco aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, que foi a primeira fase de implantação. Lá para cima a gente tem mais blocos didáticos, tem uma quadra coberta, tem a parte do refeitório, e esse campo aqui também é utilizado para as atividades externas também do colégio, né? De certa forma, ele é também aqui nesse perímetro, ele está mais ou menos isolado, né, por um cercamento, o que possibilita a segurança das crianças de não terem, assim, um contato direto com os demais usuários do campus. Aqui é uma imagem ainda na época do projeto, né? Esse projeto ele foi implantado onde eram 3 campos, na época eram 3 campos de futebol, acho que uma quadra de tênis, e a nossa encomenda para o projeto é que a gente tornasse esse projeto, desse uma ênfase maior na questão de sustentabilidade, né? Óbvio que todo bom projeto, ele já alia as questões bioclimáticas, de proteção, quanto à questão solar, de aproveitamento de iluminação e ventilação, mas aqui a ideia é que fosse realmente enfatizado. Então, desde a implantação do colégio, a gente já procurou tirar partido da topografia original, a gente praticamente não modificou, eram 3 platôs, um talude aqui de 2 metros, segundo platô, mais um talude de 2 metros e o último platô, e a gente implanta a escola com um térreo aqui, e depois um segundo nível que ele já se comunica nessa cota do mais 4 aqui, vamos dizer, né? Então, minimizando também a questão do impacto no terreno e movimentação de terra. Aqui, uma planta do térreo da entrada, a gente tem uma alça de desembarque aqui na frente. Eu não sei se o meu mouse aparece aqui para você, Gi? Sim, aparece. Uhum. Aparece? Tá. Então, deixa eu até botar aqui, deixa eu ver aqui. Assim. Computador a laser aqui, ó. Então, a gente tem uma alça de desembarque, o acesso, as catracas aqui de controle, toda a parte administrativa no térreo. Aqui, a gente vai ter uma barra, depois que ela se estende aqui, que é a barra didática, né, com uma modulação aqui de 5 salas, depois um núcleo de sanitários e mais 5 salas, são 3 pavimentos de edifício, né, e essas salas todas voltadas a norte, né, que é uma insolação ótima para a parte de salas de aula. A gente também trabalhou com essas inclinações justamente na questão de implantação, para possibilitar liberar as visuais para o restante do campus, e foi uma premissa nossa justamente tentar, apesar de um projeto escolar, muitas vezes a gente vê muita escola que é muito fechada, a questão de segurança dos alunos é sempre uma preocupação grande, e não é raro a gente perceber várias escolas que acabam praticamente transformando num presídio, né? Muro, 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 as crianças só se voltam para o seu espaço interno e tem pouquíssima relação com o ambiente externo, né? Visualmente, pelo menos. E até aqui, por a gente ter uma condição um pouco mais favorável de não estar exposto diretamente a uma rua, né? A gente procurou mesmo os elementos de gradil, de proteção, trabalhar com gradil e a própria arquitetura do prédio, maximizar as oportunidades de contato visual com as áreas externas, né? Então, aqui já é o segundo pavimento, onde a gente tem conjunto de salas de aula, uma passarela aqui que em cima da administração a gente tem um espaço de biblioteca. Esse espaço aqui que se configura aqui é o espaço de pátio coberto, né? Todo esse espaço, e aqui externo os pátios descobertos. A primeira cota aqui é a parte justamente de playground, que está associada às salas de educação infantil que estão no térreo, então fica mais fácil para as crianças menores. E as crianças aqui era um edifício a princípio para ser infantil, fundamental 1 e fundamental 2, depois foi construído um segundo bloco para abrigar o fundamental 2 e um terceiro para o ensino médio. Hoje a escola já conta com todos os níveis de educação. E quantos alunos que tem lá? Olha, eu acho que hoje eles estão na faixa de quase 2.000 alunos, 1.500, 1.700 alunos, mais ou menos. Esse primeiro bloco, ele tinha a previsão para 20 e poucas salas, alguns laboratórios, né? E em torno de 5.000 metros, né? Depois, a procura foi tão grande que
que logo em seguida eles já foram providenciando a questão de ampliação das instalações. Aqui também um corte, ó. Aqui a gente consegue ver bem a questão da topografia, né? Os 3 platôs, o térreo de acesso, que comunica as salas do infantil que estão embaixo, esse primeiro desnível aqui de 2 metros, a gente tem os elevadores aqui que fazem toda a questão de acessibilidade. No projeto original a gente tinha previsto uma rampa, que depois o cliente acabou optando por instalar um elevador ao invés da rampa. E aqui no corte de baixo, está no outro sentido, né? A gente tem as salas de aula nesse lado, aqui os blocos, aqui embaixo a área administrativa em vermelho, aqui com o pé direito duplo é a biblioteca, que é interligada por uma passarela, e esse espaço azul está configurando o espaço de pé direito triplo ali, que seria a parte de pátio coberto. Aqui também um croquis esquemático, assim, da parte de sustentabilidade. Então, a gente teve muito cuidado, assim, nas escolhas de implantação da escola, né? Então, priorizamos a possibilidade de implantação para norte, que é uma boa insolação, que permite ótima iluminação. A gente tem os brises aqui, que fazem a proteção do sol direto, né? A gente tem a questão também, depois eu trouxe umas imagens das fotos do obra executada. A gente tem no pátio um trecho de iluminação zenital que permite a entrada de luz e a gente tem janela para o lado externo do edifício e uma janela que comunica para o lado interno do pátio. E essa iluminação zenital consegue refletir e entrar por essa janela também e contribuir com a parte de iluminação. Como eu falei aqui também a questão de ventilação cruzada, que é muito boa, né, para salas de aula. A gente tem algumas questões também ligadas à sustentabilidade, que foi o uso de sensores aqui na parte de iluminação. Foi feito um estudo luminotécnico, onde se mostrou que justamente pela estratégia do projeto de contribuir com iluminação natural de forma abundante, se conseguiu diminuir o número de luminárias previstas originalmente para o projeto, ou para uma sala desse tamanho, e colocar sensores que eles vão graduando a iluminação dela de acordo com o distanciamento das janelas. Então, vamos dizer, são 3 linhas de luminárias, aqui a gente tem, num dia mais ensolarado, esse aqui pode praticamente trabalhar a 30%, essa segunda linha 50%, aqui é 70%, por exemplo, né? Tudo isso faz com que haja uma redução do consumo de energia. Questões também como vidro, escolha de vidro, né? Um vidro aqui laminado para melhorar a proteção contra os raios UV, melhorar a questão acústica também. Forro de fibra mineral, que também ajuda na questão acústica. Uso de coberturas brancas também, que são refletivas, né? Não absorvem o calor. Foi telha sanduíche ali? Telha sanduíche, né, principalmente na questão do pátio, né, para ter o isolamento térmico. O último pavimento aqui, ele não tem laje, né, então é com telha sanduíche para melhorar a questão térmica, né, do edifício. Inclusive, esse edifício, ele tem certificação LEED Gold, né, importante. Exatamente. Esse foi um edifício que a gente, na verdade, iniciou com o projeto sem a intenção do cliente em certificar, mas quando se percebeu que o edifício ele já estava praticamente pronto nas suas estratégias e que a questão de certificação teria um custo mínimo de investimento, foi validado, né, isso através do LEED, que é um sistema de certificação ambiental ligado ao Green Building Council, né, e um dos principais aí que a gente tem, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. E é uma escola selo ouro, né, que atesta a qualidade do desempenho ambiental do edifício. Foi até a primeira escola no Brasil a ter esse certificado. Então, a gente até... E olha que bacana, né? Não, eu ia falar, olha que bacana, porque às vezes começa-se o projeto pensando já na certificação, que é fantástico. Mas foi um outro caminho que se fez, né? Começou o projeto, mas tinham-se já os critérios, né? E só fazendo um parênteses aqui, a Karine Chalmers Braga,
ela está comentando aqui que esse projeto foi um dos referenciais para o TCC dela. Olha que bacana. Ah, que legal. Que bom. É um projeto que também acabou sendo publicado, depois ele concorreu até dentro da categoria educacional Obra do Ano no ArcDaily, então é um projeto que nos traz muita satisfação, bastante repercussão em várias revistas, publicações aí, então é um projeto que assim, foi muito bacana no nosso acervo, né? Foi um projeto também executado, que vale salientar, num prazo super curto, acho que foram 4 ou 5 meses de execução de obra. Então a gente muito rápido, né? Então toda a parte do bloco didático, ele tinha sido concebido para ser executado em pré-fabricado de concreto, e toda essa parte de pátio, administração e biblioteca em metálico, para justamente ser um sistema já pré-fabricado, industrializado, que evita desperdício até na obra, né? E permite uma execução mais rápida. Então, se a gente perceber aqui, todas as vedações até desse trecho de pátio, biblioteca, a gente trabalhou com telhas metálicas, com um sistema metálico, steel frame, que possibilitou, assim, de certa forma, deu um efeito estético interessante, mas, ao mesmo tempo, com um custo bem baixo e com uma manutenção também bem facilitada. Aqui, essa quina de vidro aqui é justamente a biblioteca, com o pé direito duplo. A gente tem essa possibilidade que ela está voltada para uma face praticamente sudeste, né, que tem pouca incidência de sol direto, então nos permitiu explorar isso. E essa faixa em laranja aqui são em telha metálica perfurada, que permite uma questão de permeabilidade visual, né, relacionando o espaço interno com o exterior. Aqui a fachada dos fundos, dos blocos didáticos, a gente desenhou esse brise, modulou e foi executado sob medida. Aqui embaixo a gente tem as salas do infantil, que tem uns pátios, uns pequenos pátios. E aqui a marquise de acesso, né, a alça de embarque e desembarque, uma marquise de acesso onde os alunos entram. Aqui embaixo a administração. Aqui o acesso já da cota zero, vamos dizer, né, com catracas. Aqui as salas do infantil. E aí a escadaria que vai já se desenrolando assim para conectando esses espaços de pátio, né? Aqui outra imagem. Então aqui a gente já começa a perceber, né? A gente sempre que possível, isso eu acho que é um traço também, uma característica dos nossos projetos, qualquer tipologia que seja, dentro do possível e em função do contexto onde ele está inserido, né? A gente gosta muito dessa questão de ampliar, né, o horizonte, ampliar as conexões visuais, trazer a iluminação natural para dentro do projeto, né? Então, aqui a gente tem uma relação aqui meio de pilotia aqui no espaço de conexão do pátio interno para o pátio externo, das áreas externas, e é aquele efeito da chapa perfurada aqui que permite também uma entrada, uma filtragem da luz e a conexão visual para as outras áreas, né? Aqui é o espaço que já aparece aqui do zenital, que acaba trazendo iluminação natural aqui para dentro do espaço. Uma vista ao contrário, né? Então aqui é o volume da biblioteca, a passarela que conecta, aqui o andar, o segundo piso das salas de aula e o último piso. Aqui no meio. Não, eu sou suspeita, né? Fantástica essa questão de trabalhar as diferentes densidades dos materiais. Né? Então, o opaco, o transparente, o semi-transparente, isso também tem uma questão de trabalhar a neuroarquitetura. Né? Exato. Então, e de desenvolver, de proporcionar ou estimular a questão do ensino-aprendizagem também. E aí tem uma outra questão, né? Não só a imagem anterior, mas essa imagem também nos mostra, que é a biofilia, que é a questão da natureza entrando no espaço. Né? Então, que a natureza não está fora, mas está dentro também. Então, eu estou fazendo aí uma análise. Esses são conceitos que estão cada vez mais presentes, mas que numa escola fazem muito sentido, né? Esse contato com a natureza. Hoje a gente tem uma boa parcela da população, às vezes, vivendo em edifícios, né? E, às vezes, com pouca oportunidade de contato com um jardim, com uma área verde. Então, nesse espaço
Aqui a gente conseguiu trazer isso. Esse próprio jardim, que aqui é uma foto bem do início, então o jardim ainda estava meio se formando, mas também ele é feito com espécies autóctonas, que a gente chama, né, que são adaptadas ao clima local para que requeram pouca irrigação, né? Então tudo isso é pensado de forma também a proporcionar elementos para certificação também, né? E você veja, é um prédio que, assim, apesar de a gente ter, eu acho que, assim, um projeto de qualidade, não necessariamente ele está atrelado a materiais e revestimentos sofisticados ou caros, né? A gente aqui trabalha, você veja, com telha metálica, o próprio piso do pátio é um cimento alisado, paginado, queimado, com pintura. O piso aqui das circulações era uma cerâmica simples, só com trabalho. Então, acho que algumas soluções são simples e a gente consegue qualificar um projeto. O uso da cor, né, de forma que traga esse estímulo também para as crianças, né? Então, aqui a gente já vê as janelas superiores aqui, que vão trazer a ventilação cruzada depois, né, Gi? Isso é muito bem observado. E aí eu tenho duas perguntas. Uhum. Uma é minha, uma outra aqui que está de um outro participante. Uma é com relação a isso, né? Esses materiais não necessariamente sofisticados ou nobres, né? Que tem relação com ser de escola privada, escola pública, enfim, né? Que aqui são materiais, né, de qualidade, né, aplicados numa escola padrão A, né, a mais, para essa classe. E aí eu te pergunto, a questão da sustentabilidade, né, às vezes as pessoas pensam assim, não, porque os critérios de sustentabilidade para certificar somente para construções que vão gerar muito custo, enfim, tudo mais. Mas poderiam ser alguns critérios de sustentabilidade na arquitetura escolar que a gente poderia aplicar sem gerar muito custo. Alguns sim, alguns materiais, talvez, algumas tecnologias, sensores, tudo mais, ok, né? Mas tem alguns que a gente poderia já de início aplicar que não gerariam custos? Olha, Gi, eu acho que, assim, como eu falei, se a gente pegar os ensinamentos da arquitetura desde a década de 70, desde Vitruvius, né, ele já falava na correta implantação, na busca da melhor insolação e ventilação. Então, eu acho que algumas questões são muito simples e eu acho que qualquer bom projeto tem que levar em conta, né? Então, eu acho que uma boa insolação, uma boa orientação, né, de implantação para o edifício, que busque a melhor captação solar. Óbvio que muitas vezes a gente tem que buscar essa insolação, mas ter elementos que protejam para que essa insolação não entre direto, né, no ambiente de sala de aula, que isso eu acho que às vezes uma dificuldade que a gente percebe em algumas escolas, na escola pública, né, de ter pelo menos alguns elementos básicos, assim, que vão trazer uma certa proteção, e eu acho que isso daria um ganho tremendo, assim, de qualidade, de conforto, né, para o ambiente. Então, questões como ventilação, iluminação, escolha dos materiais, né, às vezes deixa eu ver se eu tenho já aqui uma sala de aula aqui, para vocês terem uma noção. O próprio piso, se a gente optar por pisos mais claros, com forro claro, tudo isso traz um ganho de iluminação para o ambiente, onde vão te proporcionar uma economia de energia. A questão, eu acho que importante, fundamental também, que é a questão do conforto para o aluno, né? Então, eu acho que às vezes, assim, conseguir investir ou em algum sistema de forro que traga, assim, uma absorção maior, né? Porque é muito ruim, às vezes, aquela sala muito ruidosa, né? Que o som fica reverberando, isso com o tempo vai estressando, né? Assim, o usuário, qualquer que seja. Então, eu acho que são questões que são fáceis. A questão também de reuso de água, né? Reutilização de água para áreas de rega. O vaso sanitário é muito simples, muito fácil, né?
Eu acho que, basicamente, acho que o principal seria a seleção de materiais, sistema construtivo, né? E a questão de iluminação e ventilação dos espaços. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Saraiva. Ele viu naquelas imagens que foram mostradas ali, que eu falei da questão da biofilia, mas ele enxergou outras questões que talvez em outras imagens ficassem mais claras. Mas ele perguntou assim, como fica a questão da acessibilidade no projeto? A acessibilidade ali, eu não sei se eu vou ter outra imagem. Aqui a gente está olhando a biblioteca, aqui é bem aquele bico de vidro aqui, né, que ele interage com os outros espaços. Aqui é o espaço da biblioteca infantil, então na escala da criança, né, ela tem um olhar para fora, né, que acho que é bacana. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Talvez eu tenha que voltar, mas a questão de acessibilidade, a gente tem nesse núcleo de sanitários um elevador, né, que ele comunica lá de baixo, então a criança entra pela cota 0, pode distribuir para os andares de sala, e a comunicação do pátio, do desnível do pátio, é feita também por uma plataforma. Então, assim, aí foi uma escolha, como eu falei, do cliente. O nosso projeto original, essa faixa debaixo do zenital, vou botar aqui, ó. Aqui. Essa faixa aqui que está debaixo desse zenital e debaixo do jardim era justamente o espaço para ser feita uma rampa, né, para acessibilidade, né? Mas na hora de quantificar os custos, se viu que era mais barato colocar um núcleo de elevador do que uma grande rampa. Então, foi uma decisão do cliente. O projeto original a gente tinha rampa, mas a decisão final do cliente foi optar pelo elevador, né? Mas isso qualquer projeto, né, Gi? Acessibilidade, hoje não existe pensar qualquer projeto, seja público ou privado, sem a gente pensar na questão da acessibilidade para sanitários, para o uso dos espaços e acessibilidade a eles, né? Aqui também, né, finalizando aqui sua apresentação, né, esse efeito lanterna que dá depois também com a chapa perfurada, né, que acho muito bacana também, né? Então, quando vai entardecendo, esse efeito de iluminação que acaba vazando, né, pelo edifício, né? E aí, só fechando ali, trouxe essa frase também do Paulo Freire, né, que é um dos pensadores da educação. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo, né? Então, a responsabilidade que a gente tem e a oportunidade de, quando se projeta um edifício de educação, fazer com que ele realmente possa inspirar, né, as crianças e os usuários que estão usufruindo desse espaço. Acho que isso é uma coisa muito bacana da arquitetura e a força que a nossa profissão tem na capacidade de transformação do espaço e de qualificação, né, do espaço para o ser humano, né? Vou tirar aqui. Aí? É porque você não enxerga, né? Eu estava enxergando, agora estou vendo você. A verdade é que eu fico vendo você, fico vendo a tela, fica tudo ótimo, agora que eu lembrei que você não vê. Bom, então, pessoal, quem tiver mais alguma pergunta... o Alisson falou o seguinte, quando vai fazer um projeto como esse, quais são as informações primordiais? O que você deve levar em consideração aí? Eu acho que qualquer projeto a gente encara da mesma forma. Primeira análise, a visita ao local, a análise das condicionantes físicas e legais do terreno, né? Entender a topografia, vegetação, ventos predominantes, a questão de insolação, a questão de acesso a esse terreno, a esse lote, as questões legais que incidem sobre ele, e aí quando a gente fala de escola, a gente vai ter uma legislação específica, além dos parâmetros urbanos, a gente tem toda uma legislação da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, né? Os projetos de escola são vistados na Secretaria de Saúde, né? E aí o programa de necessidades, que quando parte de uma instituição de ensino que já tem uma vivência, é muito mais fácil, né? Porque normalmente eles já têm uma experiência e trazem um programa já mais pré-definido, às vezes até com algumas áreas. Mas a gente tem, né, normas, manuais aí que a gente consegue
consultar com facilidade para pré-dimensionar esses espaços básicos. E aí a gente sempre parte da questão de fluxo, de arranjo de setorização, né, no primeiro lançamento, né, de implantação de um edifício, pensando principalmente na questão de setorização e fluxos, né, dos alunos e usuários, enfim, para daí avançar com o projeto, né. Alguns estados, né, já se falou, e eu sei que você também tem uma experiência nessa área agora, né, de projetos educacionais, e a gente estava conversando, né, a respeito, por exemplo, São Paulo tem uma prática muito interessante através da Fundação de Desenvolvimento da Educação, a FDE deles, onde eles sistematizaram um padrão de escolas públicas com salas já pré-dimensionadas e sistema construtivo pré-dimensionado. O que mudava era o arranjo, distribuição dessas salas e circulações e ambientes, né? Isso mesmo. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente vai finalizando por aqui. Opa, peraí. Ó, temos participação aqui de gente, só para você ter uma ideia, tá, Tonico? De Camaquã, do Rio Grande do Sul, de Imperatriz do Maranhão. Temos, ó, quem colocar aqui, eu vou ler, hein, pessoal? Quem não colocou, não vou ler. Temos pessoal do Brasil inteiro aí. Deixa eu ler rapidinho, que eu gosto tanto quando o pessoal coloca da onde tá participando. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu sei que tem gente de Curitiba também. Deixa eu ver, ó, quem não colocar, não vou ler, que daí não tem como saber, pessoal. Brasília, olha que legal, ó, você fez os projetos lá, ganhou os prêmios lá, ó, São Domingos do Prata, de Minas, Pelotas, Rio Grande do Sul, a Karine, olha, a Karine que fez o estudo do TCC dela de Pelotas, Rio Grande do Sul. A Cíntia está dando parabéns pela excelente aula, a Curitiba, a Adrinéia, nossa aluna, Igor, Teresina do Piauí, a Lindsay, beijo, Li. Então, temos aí, olha que bacana. Então, agradeço muito essa participação. Esse tema do ambiente escolar, da arquitetura escolar, ela envolve o nosso dia a dia, às vezes desde o berçário, desde bebês, né? As crianças hoje estão nas escolas e continuam até hoje, né, nas escolas, seja no ambiente físico, no ambiente virtual, e estão ocupando os espaços residenciais, inclusive, as universidades corporativas, então cada vez mais estão invadindo, entre aspas, no bom sentido, os ambientes, né, os espaços, as outras tipologias de espaços, mas no sentido de alimentar, de aumentar essa capacidade de ensino, de aprendizagem, e veja quão é a nossa responsabilidade. E tem um outro ponto que eu gostaria de destacar, é a questão de trabalharmos cada vez mais juntos. Então, enquanto arquitetos que projetamos esses espaços, nós sempre estamos juntos com pedagogos, com sociólogos, com outros profissionais, historiadores, com outros profissionais, cada vez que projetamos esses espaços. Então, é bom deixar claro também a necessidade dessa multidisciplinaridade com outros profissionais. E deixo aqui, então, esses 2 últimos minutinhos, professor, arquiteto, se quiser deixar aí a sua mensagem final. Bom, agradecer mais uma vez, espero que tenha sido aí instrutiva, bacana aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre os espaços de educação, né, e abordar um pouco sobre esse tema. Colocar também à disposição aí para outros contatos, outras dúvidas, né, tanto aqui pelo escritório
do Manuel Coelho Arquitetura, ou o meu próprio por e-mail para mim mesmo, né, através do Antônio Abrão, e sempre à disposição aí da Uninter, de você, né, Gi, para novas conversas e oportunidades aí junto aos ouvintes, alunos e demais, tá bom? Agradecer e um grande abraço aí. Obrigada, grande abraço. Até a nossa próxima oportunidade, nosso próximo encontro. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Acessem a nossa página da pós-graduação em Arquitetura e Design da Uninter. Até mais. Fiquem bem.